Uma alegria estar aqui. Nós tivemos uma semana bem abençoada, muito. As notícias são muito boas de todas as nossas igrejas, das nossas 45 igrejas, nesses 11 países aqui da Europa. Gente convertendo, pessoas sendo transformadas, libertas do poder do diabo e sendo encharcadas com a presença do Senhor. Todas as nossas igrejas estão crescendo, graças a Deus. E é muito bom estar aqui, né, como o pastor Felipe disse, todas as vezes que eu venho aqui tem algo novo. Agora nós estamos aqui nesse prédio, daqui a algumas semanas derruba a parede, aí tem outro prédio. Então, a próxima vez que eu vier aqui, o salão já vai estar maior. Isso é muito bom, né? E mais, é muito bom estar aqui, porque vocês são muito animados. Sério. Eu ando muito e eu prego em muitas igrejas, mas esse ambiente, essa disposição, né, que fala alguma coisa, tem resposta, é muito bom. Aí, fala amém e tudo. Tem lugar que você fala, parece que você não sabe o que está acontecendo, porque ninguém fala nada. Aí você fica pensando, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui agora? Mas aqui não, você tem uma resposta imediata. Você falou, ou a cara fecha, ou sai um glória a Deus. Aí, o que importa é que manifestou alguma coisa. Isso já é uma coisa muito boa. Então, é muito bom estarmos aqui. E sempre que eu venho aqui, eu sou muito abençoado. Mas eu quero compartilhar algo com você. Na verdade, terminar o que eu falei ontem. Estava aqui ministrando para um pessoal aqui muito abençoado. Fui muito abençoado aqui ontem. E eu quero concluir o que eu comecei ontem. Deixa eu dar aqui um fio da meada para quem não estava poder não ficar perdido no que eu vou falar agora. Mas antes, feche seus olhos. Peça a Deus que fale com você. Fale com o Senhor, fala, Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra. Quero ter revelação. Peça a Deus agora. Pai de amor, em nome de Jesus, que a Tua boa palavra seja liberada. Que a compreensão, a revelação dessa poderosa e doce vida que o Senhor nos deu, venha agora em nome de Jesus. Abra os nossos olhos, ampliando a nossa visão. Queremos ver mais, porque queremos mais do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Ontem, eu estava compartilhando aqui, então deixa eu fazer um resumo de ontem. Esse ano, nós recebemos uma palavra de Deus. E sempre isso acontece. No final do ano, início de ano, sempre Deus nos dá uma direção. Deus fala aquilo que Ele está a fazer no próximo ano, ou que Ele vai fazer. E qualquer pessoa de bom senso, e qualquer cristão que carrega o Espírito Santo de Deus, ele vai seguir a palavra de Deus. Porque tudo passa, menos a palavra de Deus. O que Deus diz é certo que se fará, é certo que se cumprirá. Essa é a direção. As pessoas podem ouvir e esquecer a palavra. Mas aquele que tem bom senso, aquele que quer ser um vencedor, aquele que quer conquista, aquele que quer desfrutar, que quer frutos na sua vida, quer avançar, ele vai ouvir Deus. Porque é Deus falando. Se Deus está falando, ele vai seguir. Então, no tocante à palavra de Deus, nós podemos dizer que nós temos aí mais ou menos 3 grupos. Aqueles que são contra. Você já viu, tem pessoas que Deus fala e eu li até uma reportagem ainda agora de manhã, sabe, lá no Brasil, essa questão do carnaval é um negócio assim, do inferno, assim, né, é do inferno. É um negócio assim absurdo. E tem lá uma cantora lá, não sei se já ouviram falar, Baby do Brasil, era uma mulher assim, pensa numa pessoa perdida, mas ela se converteu. Ela se converteu. E aí tem uma outra cantora lá também, chamada Ivete Sangalo. Essa não se converteu. E aí elas estavam lá conversando num programa lá de televisão, e essa que converteu, a Baby Consuelo, mas essa Baby Consuelo, pensa numa mulher que era perdida. Era essa Baby Consuelo. Era um negócio assim complicado. Mas ela converteu, e ela é muito extrovertida, fala, e aí ela falou para a Ivete Sangalo, está aí no carnaval esses negócios, mas veja, o apocalipse está chegando. E vocês precisam se ajustar, porque o arrebatamento vai acontecer. Ela falando isso para uma pessoa lá que canta, às vezes, possessa de demônio. E aí, falando, e disse, toma cuidado, não sei mais o que. E a outra falou, não, questão seguinte, nós vamos macetar Jesus.
E eu fiquei pensando, diz que tem uma música dela que fala sobre isso. Eu não quero nem saber que música que é essa. Mas não gostei dessa palavra. Na verdade, eu nem sei o que significa isso. Porque macetar para mim é espezinhar, é apertar alguma coisa. Mas não sei qual o sentido que ela falou. Então, veja, de um lado tem alguém preocupado com a vida do outro. Né, falando, olha, Jesus está voltando. Ela deu até mais ou menos um prazo aí, não sei se isso é certo ou não. Entre 5 e 10 anos vai acontecer o arrebatamento. Amém, tomara que aconteça mesmo, espero que aconteça. Mas a Bíblia não dá base para você dar data de quando vai acontecer. Mas a Bíblia é clara que vai acontecer. E aí uma está falando, preocupado com a outra, e a outra vira contra e fala, estou nem aí com isso. Oh, meu Deus, eu li a reportagem, me dá uma tristeza, uma angústia de ver alguém que está indo para o inferno consciente, que está rejeitando a palavra de Deus. Bom, mas ver isso assim, quanto mais num momento igual esse, lá no Brasil, de carnaval, é normal. O que não é normal é ver isso dentro da igreja. Não poderia ser normal e nem deveria acontecer aqueles que param para ouvir a palavra de Deus, Deus fala e ele rejeita a palavra. Mas não quero saber dessa palavra. Eu tenho algo diferente daquilo que Deus deu para mim esse ano. Eu vou viver segundo aquilo que eu quero, segundo aquilo que eu penso, segundo aquilo que eu desejo. Ué, mas se é filho de Deus, se faz parte do reino de Deus, como que está rejeitando uma palavra de Deus? Então, quando você ouve uma palavra, existe esse grupo. Infelizmente, existe. Mas eu espero, em nome de Jesus, que você não faça parte dele. Pergunta para o seu irmão, você faz parte desse grupo? Amém, eu espero que não tenha ninguém aqui. Mas tem um outro grupo. Existe um outro grupo, que é aquele que faz o quê? Ele ouve a palavra de Deus, ele não rejeita a palavra, mas ele senta e fala assim, então, quero ver essa palavra se cumprir. Aí ele senta e aguarda. E aí ele fica ali esperando. E tem um terceiro grupo que ouve a palavra de Deus e ele ajusta a vida dele àquela palavra. Ele faz seus alvos na direção daquela palavra. Ele começa a orar na direção daquela palavra. Ele jejua em função daquela palavra. Ele compartilha com os outros aquela palavra. Ele abraça aquela palavra e fala, eu vou caminhar sobre ela. Esse é um terceiro grupo. Esse grupo, a Bíblia chama ele de vencedor. Aquele que ouve a palavra de Deus, abraça a palavra de Deus, caminha nessa palavra e chega onde Deus disse que era para chegar. Então, o ano é uma etapa de vida razoável. Então, nós temos um ano pela frente que Deus disse, é o ano das portas abertas. Pergunta para o seu irmão, você vai entrar pela porta aberta? Porque é o seguinte, aí nós temos um problema. Qual porta que Deus abriu? O ano das portas abertas. Aí você sai batendo em tudo quanto é porta, chutando a porta, falando, é aqui, eu quero essa porta. Não. Eu e você precisamos saber qual é a porta. Deus abriu a porta. Então tem muitas portas. Tem a porta aí do seu casamento. Às vezes você está precisando, ali, tem muito solteiro para esse lado aqui, né? Parece, tem aqui também, ótimo. Parece que tem mais um lado de cá. E aí está orando para casar. E a coisa não vai, não funciona, não aparece ninguém. Você já orou, já vestiu, já se embelezou, já gastou dinheiro com isso, mas não aparece ninguém. Parece assim, uma porta não é fechada, parece que nem porta tem. É uma parede. Não tem porta. Oh, Jesus amado. Olha, para você solteiro, que você está aí dando um duro lascado, outra hora eu falo sobre isso. Se eu entrar nesse assunto, eu vou acabar perdendo o foco aqui. Está vendo? Olha o tanto de necessidade de abrir essa porta. O povo reclamando. Pois é. Então pode ser que seja essa a porta. Deus vai abrir. E aí, bom, vai haver um milagre e Deus vai abrir. Mas tem outros que já se casaram e aí está com dificuldade, oraram, buscaram de Deus, mas parece que o casamento não funciona e você olha e fala, bem, onde é que Deus está nisso? Porque se isso aqui for o céu, eu quero estar longe, porque isso dá muita dor de cabeça. Às vezes é a prosperidade financeira. A irmã aqui deu um testemunho poderoso, porta fechada, estou olhando o que eu faço. De repente Deus escancara uma porta, mas o que é isso? Como que acontece isso? De repente, dessa forma assim, e tão abençoador na minha vida, Deus abriu uma porta. Às vezes é a saúde, né? Você
passa dificuldade, sua saúde parece que nunca está bem, ela nunca está à disposição para te abençoar, para te fortalecer, para você conquistar aquilo. Às vezes não tem assim, aquela alegria de desfrute, porque quem é que consegue desfrutar assim, constantemente doente? É uma porta fechada. Então qual é a porta? Eu e você precisamos saber disso. Porque é a porta que eu e você temos que entrar. Porque é a porta que Deus abriu. Então eu e você precisamos ouvir, precisamos ter clareza da porta, porque a porta que Deus abriu é a porta que eu e você temos que entrar. Não podemos rejeitar, não podemos ficar parados, mas também não podemos entrar em qualquer porta. É a porta que Deus abriu. É o ano das portas abertas, então Deus vai abrir as portas abertas. É mais de uma porta? Pode ser mais de uma, mas não entre na porta errada. Então eu preciso entrar e eu preciso conquistar, eu preciso ir até o final. E eu quero usar um exemplo para você de alguém que bateu numa porta errada, ou entrou numa porta errada, quebrou a cara, mas depois entrou pela porta certa e se tornou um vencedor, talvez um dos maiores vencedores que já passaram pela face da terra, que é Moisés. Pergunta para a pessoa do seu lado, você conhece Moisés? Quem é que conhece Moisés? Dá uma glória a Deus. Onde você viu ele? Não, eu queria saber, porque se ele está por aí, estou brincando. Nós já ouvimos falar sobre Moisés. Conhecê-lo não, mas nós já ouvimos falar. Essa questão do português, né, às vezes é diferente. Lá do Brasil, conhecer é chegar, pegar na mão e tudo. Né, mas você já ouviu falar tudo. Então, eu já ouvi falar sobre Moisés. Ele, para mim, é um grande referencial a ser seguido. Eu, quando leio a Bíblia, eu gosto muito de ler as biografias. Ou seja, os homens e mulheres de Deus que venceram. Porque eu quero ser um vencedor. Então eu olho, fico olhando como que é que eles fizeram. O que eles passaram. Como eles responderam às dificuldades. Eu fico olhando e falando, eu não preciso passar pelo que eles passaram. Basta eu aprender com aquilo que eles aprenderam. Então Moisés é um grande exemplo para mim. Deixa eu pegar a vida dele e te explicar aqui, para eu dar prosseguimento no que eu quero compartilhar com você. Então veja, Moisés era um homem que aos 40 anos de idade. Então veja, Moisés, ele vivia no Egito. O Egito não era a terra de Canaã, não era a terra do povo de Deus. Eles foram, o povo de Deus foi parar ali por causa de José. Você sabe, José, Deus enviou ele antes, porque haveria uma fome na terra, de tal forma que todos morreriam. Deus enviou José para que José, tendo uma palavra de Deus, Deus abrindo uma porta para ele, preservou a vida. E isso aconteceu. E os egípcios eram agradecidos a José e as pessoas ali, a família de José. Só que chegou um tempo que José morreu. Levantou outro faraó. 400 anos eles ficaram ali. Então, veja, as coisas foram mudando. E no final desses 400 anos, o povo de Israel era muito grande. Eles chegaram lá, mais ou menos, 120 pessoas. Mas depois de 400 anos, eles eram mais ou menos 3 milhões de pessoas. E o faraó da época, né, que era a época de Moisés, ao invés de ser agradecido por tudo que eles tinham feito, não, os tornaram escravos. Escravos dentro do Egito. E 430 anos depois, então, nasce Moisés. E Moisés foi alguém escolhido por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. E Moisés era o único israelita, porque ele foi criado pela filha do faraó. Então, ele era alguém que não foi escravo. Ele estudou nas melhores escolas, ele teve o melhor investimento, em termos de saúde, em termos de conhecimento, de qualificação, de línguas e tudo. Ele era um cara infinitamente culto. Um cara assim que tinha uma liderança brilhante. Aos 40 anos, ele entendeu que Deus o chamou para libertar aquele povo. E aí, quando ele entendeu que Deus o chamou, então veja, ter clareza da sua identidade, daquilo que Deus chamou, é o primeiro passo, mas não é o único. E aí, aos 40 anos, ele sai e fala, eu vou conversar com o meu povo, com o povo de Israel, e vou falar para eles, Deus me levantou para te libertar. Então veja, Moisés era o cara diferenciado, porque todos os irmãos, todos os parentes deles eram escravos, menos ele. Todos não tinham o melhor estudo. Ele tinha. Todos não tinham o melhor investimento. Ele tinha. Todos eram pobres que trabalhavam com um prato de comida. Ele não. Ele era próspero. Esse era Moisés. E aí, ele vai conversar, chega lá, tem um israelita e tem um egípcio brigando com o israelita e
maltratando o israelita. Moisés era um homem forte, era um homem, fazia academia todo dia, bem sarado, tá? Aí vê isso acontecendo, chega lá, ele defende o israelita, o egípcio vem para cima dele e mata o cara. Simples assim, matou o cara. E aí libertou o israelita. Então veja, o que é que Moisés tinha na cabeça? Ele entendeu a identidade dele certa. No entanto, ele queria fazer aquilo para o qual Deus o chamou e o levantou na força do braço, na força da qualificação dele, do jeito dele. E aí, tá bom, aconteceu, no outro dia ele encontra agora não um israelita sendo maltratado por um egípcio. Não, agora era 2 israelitas brigando. E ele chega e fala, mas o que é isso? Para que vocês estão brigando? Vocês são irmãos? Para com isso. E aí o que estava errado vira para ele e fala, você vai querer me matar igual você matou o egípcio ontem? Quem é você para vir aqui ser juiz entre nós dois aqui? Quando Moisés percebeu isso, eu pensei que tinha matado o sujeito, escondiu o corpo, tudo, ninguém ia ficar sabendo, mas agora o faraó vai ficar sabendo, porque se esse sujeito aqui está sabendo, daqui a pouco a notícia vai correr. E o faraó vai ficar sabendo, e na hora que ele ficar sabendo que eu, como israelita, que fui criado no Egito, com todas as honras, matei um egípcio, ele vai me matar. E ele foi embora, teve que fugir. E verdadeiramente o faraó queria matá-lo. Ficou sabendo, falou, vou matar esse sujeito. Ele é o único israelita aqui que tem mais do que todo mundo, ele devia ser agradecido a mim, e ele fez, foi matar um egípcio, vou matá-lo. E Moisés foge. O que é que aconteceu com Moisés? Ele bateu na porta errada. Qual a porta errada? Tentar fazer as coisas na casa de Deus, no reino de Deus, do jeito que ele imagina que devia ser feito. Ele chegava na casa de Deus e ficava criticando, olhando e medindo tudo, e falando, não, isso aqui tem que ser feito assim, assado. Veja, Deus não é contra a instrução, Deus não é contra a qualificação, Deus não é contra os seus recursos naturais. Acontece que quando eu e você tentamos na casa de Deus fazer a coisa na força do braço, isso é uma obra terrena. Tudo aquilo que eu fizer na minha própria sabedoria, com os meus próprios recursos, vai morrer aqui, vai ficar aqui na terra. Porque na casa de Deus, coisa que vai perdurar, que vai para toda a eternidade, precisa de algo a mais, que é algo poderoso, que é o poder de Deus. Então Deus usa as minhas qualificações com o poder dele para fazer algo que é eterno, algo que vai além do tempo, do aqui e do agora, e permanece eternamente. Eu te pergunto, que obra que algum homem fez que vai durar toda a eternidade? Não existe. Simplesmente não existe. Por quê? Porque não tem nada, está fora do poder humano. Não tem nada que um ser humano possa fazer que dure toda a eternidade. Para durar toda a eternidade tem que ser uma obra divina. Por isso que Deus colocou o Espírito Santo dele na sua vida e na minha vida. Então veja, Deus entra na sua vida, pega as suas qualificações, transforma elas e usa elas para a edificação do reino dele, mas a partir do poder de Deus. Mas Moisés não entendia isso, não naquela época. Aos 40 anos ele pensava, eu sei fazer, eu consigo fazer, eu tenho dinheiro para fazer, eu entendo disso, eu sei liderar, eu tenho conhecimento, eu estudei, eu tenho proatividade, isso aqui eu vou fazer. E aí deu com os burros na água. Tem essa expressão aqui, sei lá, não deu certo. E aí, o que teve que fazer? Só deu dor de cabeça para ele. Ele tinha boa intenção, ele tinha bom coração, ele entendeu o que Deus chamou, mas queria fazer sem o poder de Deus, queria fazer na força do braço. E aí foi parar no deserto. Eu vou falar para você, não é a minha pregação, mas talvez alguém aqui precise ouvir isso. Se você está no deserto, pode ter certeza, vai parar no deserto por 2 situações. Ou você bateu na porta errada e quebrou a cara, aí você para no deserto. Ou Deus está querendo te ensinar algo para algo maior. Eu espero que seja essa segunda posição sua de estar no deserto. Não por ter entrado na porta errada, não por estar fazendo a coisa errada. E deserto, não estou falando para você que você vai lá para o Saara, que não está muito longe daqui, e fica lá. Não é isso. Deserto é onde você planta e não tem fruto. Deserto é onde você não tem satisfação, onde você está fazendo as coisas, mas está tendo problema com muita gente. Você, o que é que produziu o deserto de Moisés? Ele matou alguém. É evidente, em nome de Jesus, que ninguém aqui vai matar alguém. Mas hoje, isso foi literal. Mas hoje, matar alguém é quando você corta um relacionamento com a pessoa. É quando você faz libera uma palavra que, ao invés de abençoar, você está aniquilando a pessoa. O pastor Rainer aqui,
antes estava orando aqui falando, você é um profeta, então agora você vai profetizar. A profecia é para quê? Edificar, animar a pessoa. Então eu e você tem que sair coisas da nossa boca que edifica pessoas e não que confronta pessoas ou que destrói pessoas. Então veja, Moisés estava fazendo isso, foi parar no deserto. Bom, Moisés está lá no deserto. Passaram-se 40 anos naquele deserto. Qual era a situação de Moisés no deserto? Moisés estava ali cuidando das ovelhas do sogro. Ele era funcionário do sogro. E estava ali trabalhando, então, para algo, no deserto. Irmãos, eu não sei se você já passou pelo deserto, ou já viu pelo menos um filme de deserto. Trabalhar no deserto não é uma coisa boa, não. O sol, você não tem descanso, desgasta pra caramba e você não tem muito fruto. Não no deserto. O deserto, como eu disse, é lugar que você planta e não colhe. Você pode trabalhar o tanto que você quiser, que o retorno é quase nada. Se você está vivendo assim, está no deserto. Então Moisés estava ali. Um homem que Deus chamou para libertar 3 milhões de pessoas, está lá no deserto. Por quê? Porque entrou pela porta errada. A porta que Deus abriria para ele, ele não esperou e bateu em qualquer porta, falou, não, a porta aqui está fechada, eu vou arrumar uma porta. Então tem essa parede aqui, não tem porta, eu vou fazer uma porta. Isso era Moisés. Deu com os burros, foi parar no deserto. Depois de 40 anos, Deus aparece para Moisés. Agora, tão somente agora, ele tinha 80 anos, é que era um momento divino da obra que Moisés sabia que Deus tinha para ele começar. Agora era a hora que Deus iria abrir a porta. Agora era a hora que Moisés tinha que ter esperado desde antes. Mas não, ele falou, eu vou fazer de qualquer forma. Então veja, esse é o ano das portas abertas. Agora é a hora de você entrar. Se não entrou até agora, vai entrar agora, mas qual porta? Então Deus foi ali falar com Moisés. E o que estava acontecendo? Está lá trabalhando. E aí ele vê uma sarça pegando fogo. Sarça é um arbusto, assim, ressequido, cheio de espinhos, que nasce no deserto. Tudo que nasce no deserto não pode ser uma árvore frondosa, porque é deserto, não é uma terra boa. Então nasceu e ele viu, e Deus vem ali através de um fogo na sarça. A sarça pegou fogo. Moisés era meio que acostumado a ver aquilo, mas estava vivendo a sua vida, está ali trabalhando e ele está percebendo. Ele viu o fogo, continuou trabalhando. Olha de novo, o fogo está lá. E a sarça continua do mesmo jeito. A sarça pega fogo, mas não se consome, não vira cinzas. E aí ele está aqui trabalhando, vê, olha e fala, ué, mas já deu o tempo daquela sarça virar cinza. Por que ela não vira? Aí a Bíblia fala que ele vira para lá para ver isso, para ver o que é que está acontecendo. Aí Deus fala com ele. O que é que eu e você podemos aprender com isso? Você ouve Deus quando a sarça pega fogo. Qual é a porta que Deus abriu para você esse ano? Você precisa ouvir. Eu estou aqui te falando que Deus diz que é o ano das portas abertas. Mas qual é a porta para você? Você precisa ouvir Deus. Eu já ouvi Deus para mim. Então, o pastor Felipe falou aqui, nós vamos batizar em nome de Jesus esse ano 25 mil almas. Nós entendemos que lá em São Paulo nós abraçamos 10 mil, mas aí eu cheguei para a equipe e falei, olha, eu falei que São Paulo vai batizar 10 mil. Por quê? Porque se esse ano que passou nós batizamos 7.704 e a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus não se compraz, ou seja, não tem alegria naqueles que retrocedem, então eu não quero menos do que isso, eu quero mais. E aí o próximo passo, vamos pegar então 10 mil. Lá na reunião do Conselho Apóstolo, eu falei, pode deixar que São Paulo vai batizar 10 mil. E aí cheguei para a minha equipe, falei, quando eu falei isso lá, adivinha quem eu estava pensando? Foi vocês. No entanto, eu já ouvi de Deus. Agora eu quero que vocês também ouçam. Então vai orar, vai jejuar. Saímos com todos os pastores para orar e jejuar, para buscar a Deus, ouvir uma palavra de Deus, 2 dias e meio. Eu falei, agora que vocês estão ouvindo, Deus ouça. E eu quero anotar o que é que Deus falou, porque eu acho que eu fui o homem de pequena fé. Só 10 mil é pouco, eu acho que Deus vai dar mais do que isso. A palavra de Deus é mais. Eu falei, vai ser simples. Vamos somar o que Deus falou aí com cada um. Aí cada um foi falando o que Deus falou, deu 14 mil. Eu falei, meu Deus do céu, eu sempre estou aquém de Deus mesmo, graças a Deus. Deus sempre está à frente. Não, 14 mil, nós vamos batizar 14 mil pessoas esse ano lá em São Paulo, em nome do Senhor Jesus. Então cada um ouviu. Por que cada um tem que ouvir? Porque você não pode ser alguém que alguém está empurrando você para Deus. A vida cristã não é assim. Eu e você ouvimos Deus e seguimos o Senhor. E aí a gente se junta com todos aqueles que estão ouvindo Deus na mesma direção.
Isso chama-se igreja. Eu ouço Deus, você ouve, e Deus nos coloca junto para uma conquista. Isso chama-se igreja. Mas não dá para dentro da igreja eu ficar puxando a pessoa, empurrando a pessoa, e ela falando, larga meu pé. Eu tenho mais o que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho uma empresa para cuidar, tenho meu emprego, tenho uma renda para pagar, eu tenho um supermercado para fazer, você está aqui pegando meu pé, eu tenho filho para cuidar, larga meu pé. Não pode ser assim. Isso não funciona. Isso é um casamento que um está puxando para um lado e outro puxando para o outro. Não existe casamento que funciona assim. Casamento, os dois se unem dentro de um propósito. E aí trabalham, aí os filhos ajudam também, estão todos caminhando na mesma direção. E chama-se família. Nós somos a família divina, em nome de Jesus. Então você precisa ter um coração com convicção. Como o pastor Felipe falou, qual é a sua convicção? O que é que Deus te deu? O que é que nós vamos conquistar esse ano? Você precisa ouvir de Deus. Por quê? Se você ouve de Deus, o resto da igreja é apoio para você conquistar aquilo. E não pressão para ficar te empurrando. Você sabe, empurrar pessoas é o seguinte, eu posso empurrar a pessoa, mas eu consigo empurrar a pessoa toda a vida? Não. Vai ter dia que talvez eu não consiga empurrar, e ela para. E outra coisa, se você só anda empurrado, meu Deus do céu, vai ter uma hora que você vai parar. Então você precisa ter algo que você tem convicção de conquista e saber, Deus está nisso, e Deus vai me abençoar, e Deus vai ajudar, e você caminha nessa direção. E quando você precisa de ajuda, vem alguém para te ajudar, não para ficar te empurrando. Então precisa ouvir. Então Moisés estava lá no deserto, vivendo a vida dele, empurrando a vida dele. Num deserto, sem muito fruto, frustrado, meio contrariado. A Bíblia diz que Moisés, aos 40 anos, ele era um homem poderoso em obras e palavras. Ou seja, ele era um cara que fazia um bom discurso, ele liderava bem, falava muito bem. Aos 80 anos, ele era gago. Não conseguia falar, não se expressava. A frustração com a porta que deu com a cara na porta foi tão grande que mexeu com Moisés em tudo na vida dele. Inclusive não conseguia nem falar direito. Trauma. Estava lá, mas aí Deus aparece, fala na sarça. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro para você é o seguinte. Deus fala quando a sarça pega fogo. A sarça pegar fogo hoje, para mim e para você, é fluir no Espírito Santo de Deus. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Fica com a mão levantada e fala para quem está com a mão levantada, fala, então flua. O fluir é pegar fogo. Quando flui, Deus fala. Não ande perdido na sua vida, não perca um ano de vida. Deus fala, mas a sarça tem que pegar fogo. Então vai para o seu quarto, adora a Deus, ou aqui num culto, em algum lugar, o que importa é que flua. Quando flui, Deus fala. Quando Deus fala, aí você tem que fazer uma escolha. Por o caso de Moisés. Deus falou. E o que Deus falou para Moisés? Vai libertar o meu povo. Deus não tinha que convencer Moisés do chamado, porque Moisés já sabia. Moisés já sabia que ele era o escolhido de Deus para libertar o povo. Ele só não tinha disposição de fazer isso. Porque tentou, quebrou a cara, falou, então acabou. Mas não, Deus levantou ele e falou, agora é a hora. Agora eu abri a porta, entra por essa porta. E Moisés teve que fazer uma escolha. E o que é então? Olha o que é que vem da parte de Deus. A palavra de Deus sempre na direção do reino de Deus. Deus não vai te dar uma direção sobre esse, como, não sei se foi o pastor Felipe que disse isso aqui, eu acho que foi. Esse mundo não é divino. Esse mundo jaz no maligno, está escrito isso na palavra de Deus. Então, aí você fala assim, Deus é Senhor sobre tudo? Então ele é Senhor do mundo. Sim, esse mundo, Deus é o diabo que conduz ele, mas é evidente que Deus está acima disso, mas Deus deixou esse tempo para o diabo. Isso aqui é reino do diabo. Irmão, se você for lá no Brasil agora, se você ligar uma televisão, um canal de televisão, você me falar que aqueles desfiles de coisa ali, aquilo ali tem alguma coisa de Deus, então você não conhece nada de Deus. É uma prostituição, uma imoralidade, uma coisa, demônios, pessoas possessas de demônio estão lá desfilando e dando entrevistas. Ouça o que elas falam. Hoje é claramente fala, eu sou, sei lá, o Zé Pilintra, eu sou sei lá, um demônio lá da sensualidade, esqueci o nome dele lá, mas sempre está falando. Pomba gíria. Pomba gíria. Agora, a pessoa faltou incorporar de pomba gíria e começa a falar, e o povo bate pau, está batendo pau para o diabo. Você vai falar que isso é de Deus? Então, é do diabo. Você vai falar que esse monte de guerra
Isso é de Deus? Lógico que não é de Deus. Então a Bíblia fala que isso é do diabo. E o mundo é do diabo. Mas Deus deu um tempo para o diabo. E vai terminar esse tempo. Eu e você estamos aqui para quê? Para ficar desfrutando daquilo que é do diabo? Não! De forma alguma, não. Você está aqui para desfrutar daquilo que é de Deus. Reino de Deus. Toda palavra de Deus é direção ao reino dele. Então nós estamos, esse mundo é mais ou menos aí o Titanic, ele vai afundar. Está programado, está definido que ele vai afundar, Deus já julgou. Então, fazendo aí uma comparação, isso é o Mundanic. Vai afundar, o Mundanic. Agora, a questão é, você vai afundar junto com o Mundanic ou você vai estar no reino de Deus? Então a palavra de Deus é o quê? Salva as pessoas, porque esse Mundanic vai afundar. Essa é a direção divina sempre. Você fala, pastor, mas então eu era escravo do mundo, agora eu sou escravo de Jesus? Eu tenho que trabalhar para Jesus? Não. A questão é o seguinte, a minha vida e a sua vida é na eternidade. Esse Mundanic vai afundar, Jesus volta, ele vai afundar, o dia que Jesus voltar, acabou. E aí nós vamos partir para viver toda a eternidade. Então o que importa hoje é salvar o máximo possível de pessoas. Mas fala, mas o meu casamento, o meu carro, minha casa, minha saúde, meu emprego... Isso Deus acrescenta na sua vida enquanto você está trabalhando para Ele, porque Deus não deve nada para ninguém. Se eu e você entramos no reino de Deus, estamos trabalhando em função do reino de Deus, Deus abençoa. Você sabe, tem duas formas de viver a vida cristã: correndo atrás das bênçãos de Deus. Tem muito cristão e infelizmente a maioria vive assim, corre atrás das bênçãos de Deus. Tem algum problema? Não. Deus vai abençoar? Vai. Mas tem uma outra forma de viver, é as bênçãos correndo atrás de você. Quando é que as bênçãos correm atrás de você? Quando você recebe uma palavra de Deus como Moisés recebeu e trabalha em função dela. Então, se você está trabalhando em função do reino de Deus, Deus te abençoa completamente. Vou te falar uma coisa, eu não sei se você já viveu o suficiente. Aqui tem uma galera muito jovem, eu tenho 61 anos, mas eu já vivi o suficiente para saber que Deus cuida das minhas coisas infinitamente melhor do que eu cuido das minhas coisas. Então eu entrego para Deus, entrego a minha vida, entrego meu casamento, minha família, minha igreja, minha saúde, eu entrego para Deus. E aí eu entrego para Ele, pode ter certeza, Ele cuida dela muito melhor. Eu falo, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça isso? Então, olha, toda a minha vida está aí na tua mão. E Deus cuida. E Deus cuida. Essa é uma outra forma de viver. Você pode falar, não, eu cuido da minha vida, e Deus, eu quero que o Senhor abençoe aqui, quero que o Senhor abençoe ali. Deus vai te abençoar, vai, porque você é filho, Deus te ama, vai abençoar. Mas se você está cuidando das coisas do Senhor, Ele cuida das suas, pode ter certeza. Porque você está à disposição dEle. Qual foi a palavra? Vai libertar meu povo. Quantos aqui querem ouvir Deus? Dá uma glória a Deus. Então a sarça precisa pegar fogo. Mas aí o que acontece? Deus falou para Moisés, olha, tem um problema. Porque depois que você abraça a palavra de Deus, entende isso que eu estou te falando, aí Deus avisa. Antes de acontecer, Deus já avisa. Vai ter problema, vai ter resistência. O diabo não vai ficar parado, não vai ficar quieto. Mas, é o que ele falou para Moisés, a minha mão forte vai ser contra o diabo a seu favor. Então o que acontece? Você recebe uma palavra de Deus, Deus fala, vai dar dor de cabeça isso aí. Não pensa que o diabo vai ficar quieto, parado. Ah, é para eu libertar meu pai, minha mãe, meus filhos, meus irmãos, meus amigos, meus colegas de escola, meu colega de trabalho, os vizinhos. Mas o diabo vai reagir. E vai reagir como? Piorando a situação. É alguém que você conhece e de repente está aí, agora criou um problema com você. Você está orando por ele. E ele se levanta contra você. Você ama a pessoa, você gosta de ter um bom relacionamento. A hora que você começa a orar, a pessoa começa a se estranhar, começa a falar, você é maluco, você é ruim da cabeça, a nossa vida ia bem, você agora virou com esse negócio de crente, para com isso, e aí começa a ter problema. Por quê? Deus já falou para Moisés, eu vou liberar você, mas a hora que você chegar lá, o faraó vai se levantar, vai criar um problema lascado, mas fique em paz. Por quê? Porque a minha mão forte vai sobre o diabo, ela está a seu favor. Vou te falar uma coisa, a mão forte do Senhor não é contra você, é a seu favor, é contra o diabo, contra o inferno, contra esse mundo. Aí a mão forte de Deus age. Deus falou isso para Moisés, e o que Moisés fez? Ok, o senhor está comigo? Estou. Então vamos junto. Então veja,
a porta aberta na direção que Deus deu. Qual foi a direção? Vai salvar pessoas. Hoje, como que é que salvar pessoas? Como o pastor Felipe disse, nós vamos marcar um batismo. Quando? Dia 1º de junho? Então, 1º de junho nós vamos batizar pessoas. Quantas? Quantas você se dispuser a evangelizar? Porque onde você abrir a boca, o poder de Deus vai manifestar. Foi o que ele falou para Moisés. Então vai pregar, vai ministrar. E pode ter certeza, as pessoas vão aceitar Jesus, vão ser transformados, vão ser libertos, porque a mão forte de Deus está a seu favor. Então veja, esses foram os 2 pontos que eu falei ontem. Agora eu vou falar o 3º ponto. Que é o quê? Presta atenção. E aqui, infelizmente, um monte de pessoas se perdem aqui. Então, olha como que acontece. Moisés era um homem perdido, crente perdido no deserto. Até que ouviu uma palavra de Deus. Até que abraçou a palavra de Deus. E ela aconteceu quando a sarça pegou fogo. Quando você flui no Espírito Santo, Deus fala com você. Então, aí mudou a vida de Moisés. Aí Moisés entra. Então, muitos morrem aqui, no deserto. Homem de Deus, mulher de Deus, filhos de Deus morrendo no deserto porque não ouviram uma palavra de Deus. Ou às vezes ouviram e rejeitaram a palavra de Deus. Quem não rejeita, então não morre aqui. Começa. Mas quando Deus dá uma palavra e fala que vai ter resistência, muitos param aqui também. Não, peraí, não. Resistência eu já tenho no mundo, pelo amor de Deus. Tem uma resistência danada lá no meu trabalho, dentro da minha família, no meu casamento. Mais resistência aí? Não. Eu quero a sombra e água fresca, eu quero descansar. Não falam que o reino, a vida cristã é descanso? Que negócio é esse de guerra? Aí para aqui, desiste aqui. Moisés desistiu? Não. E aí o que aconteceu? Quando ele falou para o faraó que era para libertar o povo, veja, o faraó era o exército, o exército do faraó era o exército mais equipado da época. Moisés chegou lá sem nenhum canivete. E chegou e falou, liberta o povo. O faraó olhou para ele e começou a rir. Quem é você? Quem é esse Deus seu? É lógico que eu não vou fazer isso. Você está vendo o tamanho do meu exército? Cadê suas armas? Moisés orou e aí o faraó viu o tamanho da arma de Moisés. A mão forte, Deus começou. Mas muitos param aqui. Muitos param aqui. Mas Moisés continuou. E quando ele continuou, o que é que Deus fez? 10 pragas sobre o Egito. Ou seja, poder de Deus manifesto. Aí acontece algo aqui que você precisa ficar muito atento. Para aqueles que chegam até aqui. Quantos estão comigo até aqui? Em nome de Jesus, dão glória a Deus. Não é só ouvindo, não. Eu quero saber do seu posicionamento. Você está disposto? Quantos aqui entendem que no 1º de junho nós vamos batizar centenas de pessoas? Dão glória a Deus. Quantos sabem que nós vamos ter dificuldade para isso? Dão glória a Deus. Quantos estão dispostos a liberar poder de Deus sobre essas dificuldades? Dão glória a Deus. Amém. Então você está comigo até aqui. Quando isso acontece, o que o faraó fez com Moisés? O faraó viu que não tinha mais poder do que o Deus de Moisés. Moisés não era nada, mas Moisés era um instrumento do Deus Todo-Poderoso. E o faraó viu, não dá para medir força com Deus. Não tem jeito de encarar Deus. Paulo falou isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o faraó concluiu a mesma coisa. Esse homem carrega Deus. Não tem jeito de ir contra ele. Eu vou ter que ceder. Aí começa uma negociação. O diabo, sabendo que não pode te resistir, que você que crê, e Deus abriu a porta, você pula lá dentro e fala, eu vou ficar nisso aqui, eu vou resistir, vou conquistar. Aí o diabo começa a negociar com você. Não pode te resistir. Então vou negociar. Qual foi a primeira coisa que o diabo falou para Moisés? Tudo isso está aqui. Eu não estou lendo os textos. Começa em Êxodo 3, vai até lá 12. Até o 14. Êxodo 14. Depois você pode ler, tudo isso que eu estou te falando está escrito aí. E aí o que é que o faraó chama Moisés e fala? É o seguinte, tá bom. Deus abriu a porta para você, o poder é grande demais, não tem jeito de resistir, então vamos negociar. Deus falou para você levar todo o povo, mas não, vamos fazer o seguinte, não saia do Egito, sirva a Deus aqui. Para que é que você tem que ir embora?
Eu aceito você negociar. Eu aceito você adorar a Deus aqui no Egito. Qual é essa proposta? Chama-se mistura. Mistura. Deixa eu te falar uma coisa. O reino de Deus é puro. Não tem mistura com o mundo. Jesus, certa vez, estava no lugar ali com seus discípulos. E o diabo vinha chegando e falou: vamos embora daqui porque o príncipe desse mundo está chegando. E ele não tem nada em mim. Nada. Nada. Não existe nada do diabo em Jesus Cristo. Zero. Não tem um prego ali na vida de Jesus que parece com um diabo. Não tem um alfinete, nada. Então, uma separação completa. O que o farol propôs? Uma mistura. Para que é que vocês estão brigando comigo? Vamos unir forças. Então, é quando alguém, ele tem uma vida cristã, tinha uma vida aqui, no mundo. Deus chamou ele para essa outra vida. Mas acontece que ele junta as duas. Ele quer viver aqui com coisas que ele considera que é bom dali. E aí ele traz para cá. Não tem nada de bom no mundo para você e para mim. Pode ter para o mundo, para mim e para você não. Qualquer coisa que vier dali para cá, pode ter certeza, vai prejudicar você. Deixa eu te dar um exemplo disso. Se eu pegar aqui 500 litros de água pura, natural, mineral, pura. Se alguém for lá no vaso sanitário e pegar uma gota lá do que está lá dentro do vaso sanitário, uma gota, e pingar nessas 500 litros de água pura, você bebe essa água? Por quê? Misturou. Fala, não, essa água eu não bebo. Por quê? Tem uma gota de vaso sanitário. Fala vaso sanitário aqui. Hã? Sanita. Uma gota de sanita. Uma gota de sanita, você não bebe mais a água. Por quê? Misturou. É simples assim. Você fala, não, eu posso beber e pode passar mal, mas eu posso beber e a coisa pode azedar para o meu lado aqui. Eu vou ter que talvez parar no hospital, sei lá, posso morrer, posso ficar, sei lá. E aí você não vai, por quê? Misturou. A sua vida e a minha vida deve ser vivida de forma pura. O mundo acabou, as coisas velhas ficaram para trás, eis que se fizeram novas. Então não se lidera na casa de Deus do jeito que se lidera no mundo. Não se tem um casamento na casa de Deus como o mundo tem. É completamente diferente. Não se escolhe alguém para casar como se faz no mundo. Não no reino de Deus. Você precisa escolher a maneira de Deus e viver um casamento à maneira de Deus. Não se trabalha na vida secular, depois que você conhece o Senhor, da forma como você trabalhava no mundo. É completamente diferente. Tem muita gente que está na sua vida secular e não vai mais para frente, é crente. Ele fala o seguinte, antes de ser crente, meu negócio estava indo. Mas agora que eu virei crente, parece que o negócio, a porta fechou. Não, é porque você quer viver os seus negócios como você vivia antes. Não funciona mais, porque você agora faz parte do reino de Deus. É tudo diferente. O que é que o diabo propôs? A primeira coisa, mistura. Vamos continuar. Para que brigar? Eu não sou aquele bode velho com um monte de chifre na cabeça. Sou um cara legal. Para que é que você está correndo de mim? Para que essa briga comigo? Isso foi o que o diabo falou para Moisés. O que Moisés falou para ele? Falou, não tem mistura. Nós não temos jeito de andar juntos. O que eu for fazer para Deus, aqui vocês consideram abominação. O que vocês fazem, eu considero abominação. Não tem jeito de viver junto. Não tem jeito de estar junto. É impossível. E rejeitou. E aí, o que o diabo fez? O que o faraó fez? Toda vez que eu falar diabo, é o faraó é o diabo. Um ou outro são sinônimos. Então, e aí, o que é que o faraó fez? Resistiu. O que Deus fez? Mais poder. Mais poder. E aí, o que o diabo faz? Chama Moisés de novo para conversar. Então, olha a negociação. Primeiro vamos misturar. A segunda ok. Não vamos misturar. Vocês vão servir a Deus do jeito que vocês querem. Mas não vai muito longe. Não vai muito longe. Para não ficar muito longe do Egito. O que é essa negociação? É quando o diabo fala para você, mas você vai lá na reunião da igreja, você vai no culto de celebração, você vai na célula também, e ainda passa por um discipulado, e ainda tem um curso de formação que você vai fazer. Para que isso tudo? Não dá para ir só no culto de celebração?
Não dá para ir só na célula. Não dá para só fazer o curso de formação e não participar de mais nada. Ou seja, o diabo está negociando. E a negociação com o diabo nunca entra nela, porque se você entrar, você vai perder. Pode ter certeza que vai. E o Moisés sabia disso. Eu tenho nada a ver com o diabo. Então, é ele falar assim, você é um contribuinte do reino de Deus? Você é oferta, tudo? Tá bom, você deu uma oferta o mês passado, por que você tem que dar esse mês de novo? Por que você... Tá bom, seja um dizimista de vez em quando. Por que é que você tem que ser um fiel dizimista? Por que você tem que ser um fiel contribuinte? Você já contribuiu, você fez isso, você fez aquilo, você deu isso, deu assado. Por que você tem que ser fiel? Isso não vai muito longe. Vai, mas não vai longe. Você ora? Aí eu oro. Quando? Quando eu estou lá no culto de celebração e durante o dia, não precisa não, já orei domingo. É o diabo falando na sua cabeça. Irmãos, olha, em nome de Jesus, eu não estou falando nada aqui para ninguém individualmente. Isso é exatamente o que o diabo faz. É assim, 3.500 anos atrás ele fez isso e continua fazendo. Ele tentou fazer isso com Jesus. Jesus estava lá no jejum, o diabo chegou o quê? Para negociar. Chegou para negociar, porque ele sabia, com Jesus não tem jeito, eu vou negociar. Ele não tem nada em mim, deixa eu ver se eu faço alguma coisa com ele. E ele foi oferecendo coisa para Jesus, Jesus falando não, não e não. Porque não tem comunhão, não tem conexão. Então é o seguinte, o diabo fala, puxa vida, você lê a Bíblia e ainda tem que orar? Você já... Então, peraí, você já orou, precisa louvar mesmo? Cantou uma música, precisa cantar duas? Mas você já está ouvindo a palavra de Deus, não pode ser só meia hora, não. Esse cara está falando há 1 hora, você está aí parado ouvindo? Não, você tem mais o que fazer. Isso é uma negociação do inferno. E aí, o que o Moisés falou para o faraó? Não, nós vamos até onde Deus falar que nós vamos. Não é você que vai definir a minha vida cristã. Não é você que vai definir o quanto eu vou fluir no Espírito Santo. Não é você que vai definir o quanto eu vou investir. Não é você o que vai definir o quanto vai renovar minha mente. Não é você que vai definir o padrão da minha vida cristã. Foi o que Moisés falou para ele. O que o diabo fez? Então não vai. Mais poder sobre ele. Quanto mais Moisés resistia e mais o faraó não aceitava... Moisés não aceitava e o faraó ficava contrariado, mais poder de Deus manifestava. E aí o diabo vem com a terceira proposta. Porque mais poder, não consigo resistir a esse poder. Vem cá, Moisés, vamos continuar a negociação. Eu já liberei que vocês vão. E não, tá, já liberei que vocês vão até onde vocês quiserem. Mas tem uma coisa, leva só os homens. Deixa as esposas, deixa os filhos, deixa a família, deixa... todo mundo. Vai só você e os homens. O que é a negociação aqui? É o seguinte, você é crente, por que é que você tem que marcar uma data para batismo e você está pensando que os seus pais vão batizar, que os seus filhos vão batizar, que os seus amigos vão batizar? Para que isso? Você já é crente? Fica só você, deixa o resto. Deixa eles para lá, cada um faz suas escolhas. Você escolheu servir a Deus, então deixa eles de lado. Mas a promessa do Senhor é o quê? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O que Moisés respondeu para ele? Não, não. Eu vou servir a Deus, vou com a minha família inteira. Os meus amigos, com aqueles que eu conheço, todos vão se dobrar diante do Senhor e vão ter uma nova vida e vão viver toda a eternidade com o Senhor. Não aceito deixar ninguém para trás. Eu me lembro, eu acho, não sei se já te contei isso, eu prego em tanto lugar que eu não sei mais onde eu falo as coisas. Então, se eu já falei, ouve de novo. Eu me lembro quando eu cheguei em São Paulo, 22 anos atrás. E aí tinha uma pessoa lá, um líder nosso. E aí a gente estava orando, e orava, e tinha encontro e tudo. E eu sabia, ele tinha 2 filhos. E eu nunca vi ele orando pelos filhos e nunca vi os filhos na igreja. Um dia eu perguntei, irmão, mas eu sei que você tem 2 filhos, cadê os seus 2 filhos? Ele falou para mim assim, pastor, meus filhos não estão aqui na igreja, mas deixa eu te falar uma coisa, eles são 2 boas pessoas. Aí eu falei para ele, 2 filhos, são seus filhos, sim. São 2 boas pessoas, sim. Os seus 2 filhos, boas pessoas,
Você está aí nessa calma toda e eles no inferno? Eu nunca vi você orando por eles. Nunca vi você pedindo uma ajuda para que alguém possa, já que você talvez não tenha conseguido, que alguém ministre a palavra de Deus para eles. Ou que faça uma comunhão para que eles venham e cheguem aqui e vejam que a gente não é ser, assim, esquisito. Porque o povo pensa que crente é esquisito. Desmiolado, sem noção. Qualquer um que não é crente, o diabo põe na cabeça dele. Não, crente é alienado. Ele não pensa, não tem lógica. Faz isso, aí traz a pessoa para ver que a gente não é assim. Mas não faz nada. E você está nessa paz toda. Você é crente, sua esposa é crente. Vocês aqui, conectados na igreja, seus 2 filhos no inferno, e vocês estão assim, em paz. Aí, a partir desse dia, passou a orar pelos filhos. Isso já tem algum tempo, multiplicou a igreja, saiu, foi para um outro lugar. Um deles, eu tenho certeza, está lá na igreja hoje, em nome de Jesus. O outro, eu não tenho informações sobre se converteu ou não. Por quê? Porque alguém foi brigar agora pelo filho. Ele não tem cabimento você ser salvo e alguém que você ama, alguém que você tem relacionamento, alguém que você conhece, está no inferno e você continuar sua vida normal. Não dá para entender isso. Não dá para compreender isso. Não dá para aceitar essa paz. Dá para aceitar se você aceitou a negociação do diabo. Você aceitou o diabo falar, olha, tá bom, você já tentou, você já pregou, você já falou, então larga para lá, agora é com a pessoa, viva a sua vida em Deus. Não! Moisés falou, não! Deus falou que é para ir todos. A minha esposa, meus filhos, meus pais, meus amigos, para ir todos. Não vai ficar ninguém, faraó. Aí o que o faraó falou? Então não vai ninguém. E aí o que Deus faz? Mais poder. Mais poder. E aí, lá vem o faraó de novo conversar com Moisés. Não aguenta o poder de Deus. Ninguém consegue suportar o poder de Deus. Ninguém consegue suportar a mão forte de Deus. Ninguém. Ninguém, Rodrigo. Ninguém. E aí, mais poder. E aí o que acontece? Lá vem o faraó de novo. Aí fala o quê? Para Moisés, tá bom, vai todo mundo. Vai todo mundo. Eu libero todo mundo, como se ele tivesse poder para segurar. Eu libero todo mundo. Mas faz o seguinte, deixa os seus bens aqui no Egito. O que é deixar os seus bens no Egito? A sua vida secular. A sua vida do aqui e do agora. Seu carro, sua casa, seus recursos, seu emprego, seus negócios, sua firma, sua empresa, sua vida profissional. Essa é a última negociação do inferno. Vai, mas deixa eu cuidar da sua vida profissional. Deixa eu cuidar da sua vida secular. Deixa eu cuidar dos seus investimentos aqui. Deixa que eu cuide. Você vai cuidar de Deus, você vai cuidar da vida espiritual, você vai cuidar lá da célula e tudo, mas as suas coisas deixa que eu cuido. Essa é a última negociação do inferno. E aí o que Moisés vira para o faraó e fala o quê? Nem uma unha do que é meu, do que é nosso, vai ficar com você. Tudo que temos é de Deus. Vai fazer parte do reino de Deus. Eu conheci o Senhor agora, a minha empresa é uma empresa divina agora. Eu conheci o Senhor agora, a minha vida profissional, minha carreira profissional é uma carreira divina. Mudou o foco. Não é para você fechar a empresa não, só vai mudar o foco. Só vai mudar os princípios, os valores pelos quais você vive, pelos quais você administra. Eu me lembro uma vez o irmão lá da igreja me procurou e falou assim, pastor, é o seguinte, eu trabalho, eu não sei quem era esse pastor, da minha equipe com certeza não era. E aí ele falou, eu trabalho na empresa de um pastor. E aí ele está lá fazendo umas coisas assim que eu fico constrangido do que ele está fazendo. E aí um dia eu perguntei para ele, ô pastor, ô patrão, ô chefe, o que você está fazendo não é uma coisa correta. E aí o pastor disse para ele, o chefe dele, olha, igreja é uma coisa, negócio é outra. Não mistura as duas coisas. Aí ele falou, o que eu faço? Eu falei, não faz nada, porque você vai fazer o quê? O cara ainda não converteu, é pastor, mas ainda não é convertido. Ele negociou com o diabo. A vida secular dele, o diabo continua administrando. Aí ele chega lá na igreja, está administrando outra parte. Negociou.
Ficou pelo meio do caminho. Aí o que eu faço? Mas você não tem jeito de fazer nada aí. Se fosse um ímpio, você ia fazer alguma coisa? Não, então pronto. Vida que segue. Você está trabalhando, trabalha. E o dia que você tiver uma oportunidade, se quiser trabalhar com alguém que é de Deus, então vai trabalhar com alguém que é de Deus. Se não tiver, essa é a vida nossa. Vamos trabalhar com ímpio, não tem nenhum problema. Mas prega o evangelho e ora por ele. Mas ele é pastor. Não, ele não é convertido. Vai, ora com ele. Vai lá. Ministra a palavra de Deus para ele. Porque está precisando conhecer o Senhor. Então veja, essa é a negociação. Qual é a resposta? Nem uma unha. Então a questão é, depois disso, o que é que aconteceu? Veio a última praga. Que o diabo falou o que para Moisés? Então não vai ninguém. Então não vai sair ninguém desse lugar aqui. Já que você não negocia, então vai ficar do jeito que está. E aí Moisés sai da conversa com o faraó, fala, Deus, o senhor ouviu? Deus falou, fique em paz. Mata um cordeiro, passa o sangue nas portas, reúna e fala para todos os israelitas, entra na casa, porque eu vou passar e todo primogênito do Egito vai morrer. Até as criações. Se é o primogênito da vaca, morre. O primogênito da galinha morre. O primogênito do papagaio vai morrer. E o primogênito de cada família desse Egito vai morrer. E aí os israelitas entraram na casa. E o espírito destruidor passou. Morreu tudo que era primogênito. Aí, a última praga. E Deus falou para Moisés, se prepara. Se prepara. Porque eu quero, o faraó vai voltar e vai falar, vai logo, vai embora logo. E aí o que aconteceu? Todos os oficiais e a liderança do faraó chegou e falou, até quando você vai segurar esse povo? Olha o que está acontecendo, está todo mundo morrendo. Inclusive o filho do faraó morreu. E aí o que ele falou? Chamou Moisés e falou, vai embora. Some. Desapareça da minha frente. Sai do meu reino. Eu não aguento tanto poder. E aí todo mundo saiu, todo mundo foi liberto. Então veja, como que é que você chega no batismo no dia 1º com todo mundo? Assim. Então, primeiro, eu e você precisamos de uma palavra de Deus. Segundo, saber que tem resistência. Mas quando você firma posicionamento, o poder de Deus se manifesta. Por que é que o poder de Deus... Ontem mesmo eu falei, por que é que Deus não libera o poder dele e destrói logo o diabo? Porque se destruir logo o diabo, você não vai conhecer o poder de Deus. Deus quer que você conheça o poder dele. Porque quanto mais poder de Deus você conhece, mais fé gera no seu coração. E quanto mais fé gera no seu coração, mais preparado você está para viver a eternidade. E aí essas resistências, então Moisés se dispôs a vencer. E aí veio a terceira parte, que foi a negociação. O que Moisés fez? Não tem negociação. Não com o diabo. E o que aconteceu? Saíram todos em nome de Jesus. Então nós temos o ano das portas abertas. Deus abriu a porta. Agora você precisa de uma palavra de Deus. Deus já deu a palavra. É libertar pessoas. É libertar o meu povo. Eu vou te falar uma coisa. Tem um monte de crente preso, distraído com o diabo. Porque essas negociações são distrações que o diabo coloca na sua vida para você perder o rumo. Então você foi chamado para ajudar a libertar o povo. Chegar e falar, fulano, você está perdendo o rumo. Você faz parte do reino de Deus. Mas você está construindo só por aqui e por agora. Você precisa construir para a eternidade. Essa é a primeira coisa. Mas tem um povo de Deus que nem sabe que é povo de Deus. Quantos aqui se converteram nesse ano que passou? Levanta a mão, deixa eu ver. Quantos aceitaram Jesus nesse ano que passou? Amém, pois é. Você era povo de Deus sem saber que era povo de Deus, porque Deus já tinha te escolhido. Deus já tinha te chamado. Mas você não sabia. Mas alguém enviado de Deus foi lá te contar isso. Você acreditou e agora você faz parte da família de Deus. Então você era um povo de Deus que estava escravizado pelo diabo. Você acha que não tem muitas pessoas aí assim? Tem. E quem são os Moisés que vão lá levar a palavra de Deus?
Quem quer ser esse Moisés, levanta a mão e dá um glória a Deus. Essa é a palavra de Deus. Vai libertar meu povo. Vai testemunhar. Não é você pegar alguém pelo pescoço e falar, converte. Não. Você é só emissário. O poder é de Deus. Quem convence pessoas é Deus. Eu me lembro uma vez, estava numa célula, tinha um rapaz lá, tinha acabado de converter. E ele devia ter assim uns 2 metros de altura para uns 3 de largura. E ele fazia parte daquelas facções lá de São Paulo. Que é lá que você sabe o que eles fazem. Então, você olhava para ele assim, a cara dele era assim, meu Deus do céu. Você queria ver qualquer coisa, menos uma cara daquela olhando para você em qualquer lugar desse planeta. E aí nós estamos lá na célula, e alguém falou assim, não, porque Jesus muda a vida, porque Jesus faz isso, deu um testemunho. E aí alguém que estava visitando falou, eu não acredito nisso. Esse negócio não é assim, não funciona assim não. O outro falou, não, funciona. Aí ele falou, não funciona. Aí esse cara chegou bem perto do cara. Jesus amado. Depois a cara assim falou, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe com quem você está falando? Vou te falar o que eu era. E aí ele foi falando, e a mão dele devia ser desse tamanho assim. E assim na cara do sujeito. Vou te falar, Deus tem poder, Deus muda a vida, Ele mudou minha vida. E aí no final ele falou, se Deus não mudasse a minha vida, você estava com um problema agora, mas mudou. E aí falou, você acredita? Acredito, Jesus muda. Eu olhei e falei, não é esse tipo de conversão que é para acontecer. Por que não conversa com um cara desse jeito na frente, com aquele mãozão de meio metro na sua cara, o cara desse tamanho, falando, se Deus não mudasse minha vida, você não estaria falando. Aí, converto, sim, eu sou crente, a partir de agora, o que eu tenho que fazer? Sim, senhor? Lógico, não é essa a conversão que Deus está atrás, não, é o Espírito Santo que converte. O cara converteu, graças a Deus, não sei se ele voltou na igreja mais, mas é o poder de Deus que convence. Mas tem que ter alguém que fala, tem que ter alguém que pregue, tem que ter alguém que ore, tem que ter alguém que jejua. E aí, Deus faz. Tem que ter alguém que olha para o diabo e falar que não, diabo. Na minha família, não. Não aceito você manter escrava a minha família. São pessoas que eu amo, não aceito você fazer isso com meus amigos, com as pessoas que eu conheço, com os meus vizinhos. Não aceito. Porque aqui tem alguém que ouviu uma palavra de Deus e sabe que carrega o poder de Deus. Dessa forma, o poder de Deus manifesta. Agora eu quero saber o seguinte, quantos vão fazer parte desse projeto? Pastor, você pregou isso só para me colocar nisso? Não. Eu preguei isso para te colocar na eternidade. Para abrir os seus olhos e saber que você não faz parte desse mundo. Você é um estrangeiro aqui. Aqui os portugueses que moram aqui, não sei se já morou em outro país. Você não sabe o que é ser estrangeiro. Eu sei o que é ser estrangeiro aqui. Uma boa parte que sabe. Por quê? É uma pessoa que não tem lugar onde ele está, porque não faz parte do lugar. Eu, quando vou aí nos aeroportos, passo lá na alfândega, um dia tinha alguém lá, mas o cara azedo. E aí, passando, eu falei para a Zanilda, eu não sou assim, eu só converso aqui, quando eu tenho um microfone pregando na igreja. Fora daqui eu sou calado. Quem me conhece sabe disso. Eu estou lá na fila olhando e vendo o cara assim, nervoso com as pessoas vão passando. Eu tinha que passar lá a mala, tinha que revistar a mala, não sei mais o que e tudo. Aí eu falei para o Zanildo, vamos conversar com ele, quem sabe ele pareça azedume. E aí cheguei e falei, bom dia, ele nem olhou na minha cara. Eu falei, ele falou lá alguma coisa, você está carregando agora? Eu estou levando uns presentes para meus netos. E calado do mesmo jeito. Eu falei, você tem netos? Ele olhou para mim assim. Você é brasileiro, né? Eu falei, sou.
Aí eu já sabia, eu já sei a fama dos brasileiros, porque eu sou brasileiro. Eu falei, brasileiro deve te dar muito trabalho, né? Foi muito. Eu falei, normalmente eles são muito folgados, né? Ele, demais. Eu falei, eu sei. Mas tá tudo bem? Aí ele começou a conversar comigo. E aí começou uma conversa boa. Ele nem olhou minha mala, manda, eu falei, graças a Deus. Não porque tinha alguma coisa errada, é porque abre. A minha esposa, lá em casa, nós temos uma combinação. Ela faz a mala e eu carrego. Então, ela mexe e ela é organizada, deixa a mala tudo arrumadinho. Mas a hora que passa lá, o povo abre, joga uma coisa para lá, joga para cá, eu vou olhando aquilo, tudo desorganizado. E aí depois, eu falo, agora pode fechar. Mas não tem nem jeito de fechar mais. Você passa, tem que enfiar o negócio, pisar, tá? Pula em cima da mala para ver se ela consegue fechar. Então, é uma trabalheira. E aí, eu falei, não, tá bom, vai embora. Eu falei, olha, perdoa os brasileiros, porque aí você vai viver melhor, seu coração vai bater melhor, porque tem tanto brasileiro nesse lugar. Não quer dizer, estrangeiro dá muito trabalho, dá muita dificuldade, não conhece as regras do lugar, quer trazer uma outra cultura para dentro da cultura que já existe, vira uma complicação, uma confusão. Mas por quê? São estrangeiros. Olha para a pessoa que está do seu lado, você não faz parte dessa terra. Vira para o outro lado, você faz parte do reino de Deus. Então, vira para a pessoa que está do seu lado e fala, não é para você trazer confusão aqui, não. Vira para o outro e fala assim, é para você trazer salvação. Quer chamar a equipe de louvor aqui à frente? Então, olha aqui para mim. Olha aqui. Deixa eu concluir. Então, é o ano das portas abertas. Olha aqui para mim. Olha aqui. O ano das portas abertas. Mas eu e você precisamos de uma palavra de Deus, mas Deus já falou. Liberta o meu povo. Essa é a palavra. Essa é a porta que Deus abriu. E a hora que eu abraço essa porta, a hora que eu entro por ela, a hora que eu firmo nela, as outras coisas Deus acrescenta. Então não entra numa porta que está fechada e nem na porta errada. Mas a hora que entrar na porta, saiba, vai ter resistências. Mas fique em paz, porque a mão forte de Deus está a seu favor. E a hora que os milagres começarem a acontecer, não negocie com o diabo. Não negocie, porque a palavra de Deus é para libertar todos. Todos. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O que é a tua casa? As pessoas que estão conectadas com você. Sejam parentes de sangue, sejam parentes por afinidades. Essa é a sua casa. E você é o Moisés ali no meio. Então se posicione em nome de Jesus. Então, se nós temos e vamos ter batismo no dia 1º, vai ser o maior batismo que Deus nos deu aqui nessa igreja até agora. Mas vai depender de você. Cada um com a sua parte. Cada um com a sua casa. Cada um abraçado na palavra que Deus te deu. Cada um resistindo ao diabo. Cada um não aceitando nenhuma negociação. E no final vai ser uma grande festa em nome de Jesus Cristo. Quem está conosco nisso, fica de pé. E vamos louvar a Deus com uma música em nome de Jesus. Então veja. Você viveu até aqui com experiências com Deus. A visão é caminhando e conquistando. Mas eu vou te falar, Deus tem algo novo para mim e para você. E é continuar firme na palavra de Deus. Continuar olhando para o Senhor, abraçado à palavra de Deus, liberando o Espírito Santo, para que o poder de Deus se manifeste. E nós vamos ter uma nova etapa de vida melhor do que todas as outras que já passaram, mas
que ainda tem mais coisas pela frente depois. Mas primeiro é essa conquista. Dia 1º de junho, nós vamos fazer uma grande festa deste lugar. Vai ser uma nova história na vida dessa igreja, na vida dessa cidade, na vida desse país, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, vamos cantar. Cante isso.